Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Carlos Pedro. Carlos Pedro, bem-vindo de volta. Está a chegar a hora das decisões quanto ao pacote laboral e o Presidente da República vai receber na próxima quarta-feira os parceiros sociais para discutir as alterações pretendidas pelo Governo. Encontros que acontecem um dia antes do Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do Governo. A nota da agenda foi divulgada esta noite no site da Presidência da República. A CGTP, que foi excluída das negociações com o Governo, vai ser recebida em Belém. Acontece logo após a primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro, à Espanha. Trata-se de uma promessa cumprida, já que o chefe de Estado admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o Governo. Prometeu também, recorde-se, vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Vai primeiro ouvir esta quarta-feira os parceiros sociais. E ainda sobre o novo pacote laboral, as alterações podem mesmo voltar a ser rejeitadas na reunião do Secretariado Nacional da UGT. Foi pelo menos o que admitiu esta tarde o secretário-geral adjunto Tiago Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública, que contou também com a presença da CGTP. Primeiro, Tiago Oliveira disse esperar que a UGT não assine o acordo. Sérgio Monte respondeu dizendo que os cerca de 85 membros que pertencem ao secretariado da UGT concordam com os quase 80% dos portugueses que rejeitam esta proposta laboral. Palavras de Tiago Monte. A UGT decide-se na quinta-feira se está de acordo com a versão final da reforma laboral e, caso não haja acordo, o Governo já ameaçou enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial enriquecido com contributos. E também embarcar à atualidade nacional este sábado, a rescisão do acordo de cooperação entre bombeiros e INEM. O Governo promete encontrar nos próximos dias, Carlos, uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros. É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. A Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admitiu tratar-se de uma decisão irrevogável. Ora, o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma ruptura entre as duas entidades e deixa uma palavra de conforto aos portugueses. O socorro não está em causa. Não há ruptura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Governativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses que não vai deixar de haver socorro e nós, o Governo, nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à denúncia, ou à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O INEM justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento, uma situação que Luís Neves considera inadmissível. O que eu quero dizer, e já terminei em nome do Governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível para resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das ações humanitárias. Posição do Ministro Luís Neves sobre as dívidas do INEM aos bombeiros. De acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o valor ronda os 20 milhões de euros. E a Autoridade para as Condições de Trabalho recebeu no último ano quase 4.000 pedidos de intervenção inspectiva devido a assédio. Denúncias que resultaram, Carlos Pedro, em 20 contraordenações. 3.841 pedidos são dados provisórios fornecidos pela ACT, a Agência Lusa. A maioria diz respeito a questões de assédio moral. 59 dos pedidos de investigação incidem sobre assédio sexual. Ainda assim, e de acordo com a ACT, o número de pedidos de intervenção por assédio no local de trabalho podem ser substancialmente inferiores ao que se verifica na realidade, pelo que a maioria das denúncias de assédio laboral não leva à abertura de qualquer processo. E Carlos Pedro, no primeiro dia de visita a Angola, o Papa Leão XIV apelou ao diálogo e lembrou o passado no continente africano. Pouco depois de aterrar em Luanda, o Papa discursou no salão protocolar ao lado do presidente angolano e, em português, apelou ao fim da conflitualidade em África e deixou críticas a uma lógica extrativista. Sempre que essa harmonia foi violada pela prepotência de alguns, o vosso povo sofreu. Ele traz as cicatrizes tanto da exploração material como da pretensão de impor uma ideia sobre outras. A África tem uma necessidade urgente
de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade que dilaceram o tecido social e político de tantos países. No princípio está o diálogo. Ele não exclui a divergência, que contudo pode tornar-se conflito. O Papa Leão XIV em Angola, aqui no registro captado pela RTP. Ao lado, como dissemos, estava o presidente angolano, que deixou um apelo mais direto. João Lourenço quer o fim da guerra no Médio Oriente e a abertura do Estreito de Hormuz. Apelamos ao fim definitivo da guerra, à abertura do Estreito de Hormuz pela via negocial e ao estabelecimento de uma paz duradoura na região. Lamentavelmente, assistimos cada vez mais a uma corrida desenfreada às matérias-primas, aos recursos energéticos, aos recursos minerais e outros, tomados pela força das armas dos exércitos mais poderosos do mundo contra países soberanos. O apelo do Presidente da República Angolana, aqui no registro captado também pela RTP. Entretanto, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão confirmou que o Estreito de Hormuz vai permanecer encerrado esta noite devido ao bloqueio naval dos Estados Unidos da América. E mudamos de página nesta edição das 10 para falar de desporto, isto porque o Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, venceu Carlos Pedro, o Chelsea, por 1-0 em Stamford Bridge. Valeu o golo de Mateus Cunha aos 43 minutos. O United segue na terceira posição da Premier League com 58 pontos. Em Espanha, por esta hora, no prolongamento está a final da Taça do Rei entre Atlético de Madrid e a Real Sociedade. O português Gonçalo Guedes está em destaque. Já saiu, entretanto, de campo, mas fez a assistência para o primeiro golo da Real Sociedade. O jogo está em prolongamento. 2-2 é o resultado neste momento. Em África, o Mamelodi Sundowns, do português Miguel Cardoso, garantiu hoje, pelo segundo ano consecutivo, a presença na final da Liga dos Campeões Africana. A final é jogada a 2 jogos. O adversário será o FAR Rabat de Marrocos. No ano passado, o técnico português perdeu na final de 2 diante do Piramides do Egito. Por esta hora, joga-se o Gil Vicente Vitória. O Vitória, neste momento, vai vencendo por 1-0 em Barcelos. Antes, Casa Pia e Santa Clara empataram a 0 golos. Em Rio Maior, e o Nacional venceu o Alverca por 1-0 com gol de Chucho Ramírez. Uma vitória madeirense que confirmou a descida de divisão do AVS, que tinha empatado ontem a 2 golos contra o Rio Ave. São jogos da jornada 30 da Primeira Liga. Ainda no futebol, a Seleção Nacional de Futebol Feminino garantiu hoje o apuramento para o play-off de acesso ao Mundial do próximo ano. Venceu fora de casa a Eslováquia esta tarde por 2-1 com golos de Carolina Santiago e Kika Nazaré. Notícias de regresso à antena da Rádio Observador às 10h30 em formato de síntese também com o Carlos Pedro. Um abraço, Carlos. Até já. Até já, Vicente.